Oi, sou Johnny Cooper e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os motivos que fizeram a franquia Skylanders morrer. Então, se estão curiosos, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos nessa. Primeiro motivo, quanto que inusitado, é o Nintendo Wii ser muito fraco. Calma que eu não tô insultando o console e eu posso explicar. Quem conhece minimamente os jogos Skylanders de verdade sabe que os gráficos dos dois primeiros jogos são muito simples, até mesmo para o PS3. Tem gráficos de PS2, mais especificadamente o Spyro Adventure e o Giants. Mas tem um bom motivo para isso, pois o Spyro Adventure não foi feito para ser um jogo cross-gen, mas sim para ser um exclusivo de Nintendo Wii e que teria também uma versão para o 3DS. Só que em cima da hora a Nintendo não aceitou que fosse um exclusivo. E em cima da hora eles fizeram em 2 meses o port para o PS3 e Xbox 360. E aí, como eles não jogariam a Indie, os modelos fora, fizeram uma sequência utilizando os mesmos gráficos no Giants. E aí depois do Giants veio o A-Force com os gráficos lindíssimos, que meu pai amado, aquilo tá longe de parecer jogo de PS3, mano. É impressionante, jogo de PS2, os gráficos virou gráfico de PS4, cara. Nossa, foi muito massa. Quem viu na aba comunidade sabe do que eu tô falando. E aí onde eu quero chegar, os jogos de Spyro Adventure e Giants rodavam perfeitamente no Wii, tanto que foi planejado para ele, tanto pelos gráficos. Mas como eu falei agora há pouco, o A-Force tem gráfico de Play 4 e o Nintendo Wii é praticamente um Play 2 um pouquinho mais forte. E como esse jogo ia rodar bem? Simples, não iria rodar bem e não rodou bem. Tanto é que você vê vídeos gringos, colocar legenda em português, você vê falando que a versão de Wii do A-Force é uma porcaria. Os gráficos muito feios, cheios de loads, muita queda de FPS, trava, crasha o jogo. E isso continuou no Skylanders Trap Team, que sofreu os mesmos problemas também. E como os fãs de Skylanders do Wii não puderam desfrutar bem, né, os jogos que estavam saindo a partir do A-Force, obviamente as vendas despencaram. Ninguém mais do Wii queria comprar Skylanders mais, né? Teria que comprar o Wii U. E você sabe, o Wii U também foi bem questionado. Não sabia se era console, o acessório, vem meio caro também. Então tudo fez que a franquia já começasse a morrer e que a partir depois do A-Force as vendas despencar, porque, né, não sabia que o A-Force estava quebrado, né? Mas depois do A-Force aí as vendas despencou e a franquia começou a morrer. O segundo motivo é as traps do Skylander Trap Team. Como assim? É que esse jogo tem a inovação de você jogar com os vilões, inclusive jogar com o próprio Chaos. Só que tem um grande porém: tem dezenas e dezenas de vilões de vários elementos, inclusive de elementos iguais. Então vamos supor que tem 5 vilões do elemento morto-vivo. Então não basta você ter uma trap de morto-vivo. Para você jogar com todos eles quando quiser, você teria que ter 5 traps de morto-vivo. Então você teria que ter muita trap, inclusive o do Chaos, que se você precisar me ali, meu pai amado, que trap cara. Então já não basta os bonecos, e ainda tem traps que você tem que comprar repetido ainda. Então ficou bem complicado, mano. Muito complicado, diria que até bem cheio. E também que aumentou mais número de personagens e junto ainda com as TF ficou bem, diria que sufocante. E por isso também a franquia começou a morrer ainda mais.
O terceiro motivo é a adição de corridas em Skylanders Superchargers. Tá certo que a proposta é essa é a inovação. Você poder jogar com os personagens e com os veículos. Só que aí mesmo assim dividiu opiniões de fãs. Era praticamente um Crash Tag Team Racing. Só que né, tem aventura, tem plataforma. Só que você tem que dividir o tempo também dirigindo. E só que, como eu disse, dividiu opiniões de fãs. Também por causa da jogabilidade. Eu não joguei direito, então não sei dizer ao certo, mas dividiu muitos fãs. Arrisco dizer que é o jogo que mais divide opiniões dos fãs sobre Skylanders. E talvez seja por causa disso que no Imaginators o modo de corrida seja só um modo extra. Se quiser entra, se quiser não entra, mano. Talvez seja por causa disso. Mas também pode ser que a proposta do Imaginators não era mais essa. Mas ainda assim, só por Superchat ter essa proposta dividiu bastante os fãs. E detalhe, diferente das traps, que você podia zerar numa boa sem precisar das traps, no Superchat você precisa de pelo menos um veículo terrestre para poder zerar. Então se você não tiver e tem um jogo, não dá para zerar. Então, por causa dessa proposta, afastou ainda mais os fãs. O quarto motivo, e talvez o mais óbvio, é o aumento de preços. Porque, se não me lembro, foi o Cooper HD que falou que na época de lançamento um boneco separado, lacrado, era uns 50 conto. E depois passou para 150, acho que no Trap Team mesmo, ou no Superchat que subiu. Então, o que era um Toys to Life acessível passou a ser não tão acessível assim nos anos seguintes. E isso afastou muitos fãs também. Porque, mano, 150 conto um boneco, né? 50 até vai, mas 150, putz grila, né? Então é mais um motivo da franquia ter cada vez mais próximo da morte. O quinto motivo é o Toys to Life ser um gênero que já tava morrendo, já tava meio saturado, já não era mais tão novidade assim lá para 2015, 2016 por aí. Porque pensam bem, o gênero Toys to Life surgiu por causa do Spyro Adventure em 2011. Aí veio Disney Infinity em 2013 e 2015 tinha acabado de sair Lego Dimensions. Então já tinha muita concorrência, tinha muito Toys to Life, sem contar os amigos, tinha mais um Toys to Life que eu não vou lembrar o nome, foi mal. Então, além de ter muita concorrência, acabou saturando e já não era mais tão novidade assim. E por causa disso, tipo, Skylander, com muitas aspas, se resumia a Toys to Life. Então, se o gênero morre, meio que a franquia morre também. Então, por causa disso também, e juntando que o ficou mais caro, ficou ainda mais inacessível e menos investimento ao gênero Toys to Life. Então, é mais um motivo também de Skylanders ficar ainda mais próximo da morte. O sexto motivo é que, além da queda de vendas após o A-Force, é que Skylanders Imaginators fracassou. Sim, pessoal, foi um flop, mano. E meio irônico, porque é o Skylanders Imaginators mais famoso, já que tem o Crash, tem o Cortex, fez parte da grande ressurreição de Crash, porque primeiro voltou no Imaginators, depois no Skylanders Academy, e aí sim voltou pra valer no Ancient Trilogy. Então fez parte sim da ressurreição do Crash, e foi muito legal e importante. Me aproveitou bem o hype, mas ainda assim foi um fracasso. E contribui com o que eu falei anteriormente. Tinha muito menos fãs que antes. Os bonecos ficaram mais caros. Então, já não tem fã suficiente. Tem a grande barreira de ser um Toys to Life saturado e ainda por cima caro, mano. Então já não dava mais. Olha que Skylanders Imaginators é de 2016. Eles até tentaram lucrar um pouco mais com o jogo, lançando para o Nintendo Switch em 2017. E mesmo assim não foi o suficiente. O jogo realmente
foi um flop que matou a franquia de vez nos consoles de mesa, infelizmente. O sétimo motivo é que assim, Skylanders Imaginators não foi só feito para ser um preparativo para o grande retorno de Crash, mas também para ser um preparativo para convidar os fãs de Skylanders para assistir a série da Netflix, Skylanders Academy. Também convidou os fãs de Crash, as crianças, etc. Mas aí que tá. Durante os 3 anos dessa série da Netflix, né? Começou em 2016 e finalizou em 2018. Rolou polêmicas, já que o Crash fala na série. E Coco que tem design bem diferente, mas já chego nela. E eu vou explicar, né? Pela terceira vez, né, que eu já fiz vídeo sobre isso, né? Se conhece o Crash, Skylanders Academy, vou repetir pela terceira vez. A série Skylanders em si já foi dito antes mesmo de lançar que na proposta dele é ser um universo próprio, ou seja, não se passa no mesmo universo dos jogos de Skylanders. Ou seja, se você prestar atenção, se for fã de Skylanders, vocês vão perceber que muitos personagens estão com personalidades diferentes. Tem alguns que dá pra perceber que tem origens diferentes também. E fica a questão: se nem os personagens de Skylanders são totalmente fiéis, por que o Crash tem que ser a exceção? E outra coisa, o Crash já falou antes, já falou no mangá do Crash, já fala muito no Titans, apesar que as únicas palavras de verdade saiu só no final. Então o Crash falar mesmo não é novidade. E outra coisa também muito importante, o Crash de Skylanders Academy é um Crash alternativo, assim como todos, é praticamente um derivado, algo a mais a se explorar. Então eu não vejo o porquê tanto hate. Eu não sei, sei lá, falta de compreensão ou falta de informações. É claro, como o Crash original ele não é bom, mas como Crash alternativo ele é bem interessante. É praticamente um Crash que nunca foi exposto ao Cortex Vortex. Por isso ele fala, ele é líder, ele é muito estrategista, tem uma pitada de loucura, mas não chega a ser igual o Crash tradicional, mas ainda assim ele é um Crash próprio para essa série. Então eu não vejo o porquê tanto dessa rejeição, sendo que não é o Crash original. E mais outra coisa, o Crash original já tinha voltado no próprio Imaginators, que aquele sim é igualzinho ao original, o design, a personalidade, até o mesmo Skylanders sendo foco e combate que muitos reclamaram no Titans, aqui tá mais fiel. Ele tipo dá um soco, mas depois fica girando que nem doido, o soco gira, é como se fosse as duas coisas em uma só. Você aperta o quadrado e dá um soco, um giro, é algo mais tipo um realismo mais pé no chão, mas que combinou muito bem de Crash. Tanto é que o Skylanders Imaginators pode ser considerado mesmo, seja meio que uma DLC, um jogo do Crash mais diferente que já tivemos. E uma última coisa que eu gostaria de acrescentar antes de passarmos para Coco é que, assim, como eu tinha falado antes, além da proposta de Skylanders Academy se passar em um universo próprio, ou seja, não se passa no mesmo universo dos games, é que mesmo se tentasse colocar o Crash tradicional no Skylanders Academy, dificilmente eles conseguiriam deixar de uma maneira satisfatória dentro da história que eles queriam fazer, que é um Crash protagonista fazendo todas as interações. Simplesmente não encaixava. Por quê? Porque o Crash é um personagem muito difícil de se adaptar para outras mídias. Por quê? Porque é um personagem que não fala. É um personagem que se encaixa muito mais como um alívio cômico do que um protagonista que vai fazer todos os tipos de interações possíveis. Não, Crash não é um personagem para isso. Então é assim, ou o Crash fala para fazer todas as interações, assim como aconteceu nas outras versões que eu mencionei, ou o Crash vai ser alívio cômico e não vai ser protagonista,
ou vai ser uma muleta pra história igual Tom e Jerry, que é mais alguma coisa que acontece ao redor, mas que faz a história andar. Então quem são os protagonistas de verdade são os humanos, mas que o Tom e Jerry ajuda a história andar. Mas ainda assim, por mais que tivesse Tom e Jerry, não seriam verdadeiramente os protagonistas. Então só teria essas três formas. E o que escolheram foi justamente fazer o Crash falar, porque pô, já tem versões que o Crash fala, o Crash tradicional não encaixa. E a proposta da série é justamente se passar em um universo paralelo. E mais uma coisa, é uma série, além de ser livre para o público, também é uma série para crianças. Então vocês acham mesmo que iam quebrar tanto, mas tanto a cabeça para uma série infantil? Por favor, né? Então, por esses motivos e mais, que não tinha como colocar o Crash tradicional, e por isso saiu o Crash que fala. E agora, indo pra Coco, bom, estamos falando de 2018, e de novo, a Coco original já tinha voltado no Insane Trilogy. Já tinha voltado no Insane Trilogy, a Coco original. E como eu falei, a proposta é ser um universo próprio, então de novo não tinha o porquê ser tão fiel assim. Tanto é que a Coco tem coisas muito bacanas, como tipo coisas fiéis, tipo é uma Bandicoot, ela é loira, tem a camisa do Mid of Mutant, que é interessante e traz coisas novas. Uma Coco mais velha, tanto é que é por isso que tem olheira, tem umas invenções bem legais mesmo, tipo uma arma que desliga todos os robôs de uma vez, e um boomerang que se você tacar no robô gigante já consegue desequilibrar ele, fazendo quase cair. Então tipo, imagina esse boomerang atingir no Mega Bandicoot. Pô, viu? Sacou? Então eu não acho essa Coco ruim. Só as expressões dela, que tem vários momentos que elas pessoas bem toscas, pra falar a verdade. Mas ruim mesmo não. Eu acho como Coco alternativa uma Coco boa e interessante. Mas o que atrapalha mesmo é as expressões. Várias vezes as expressões faciais ser bem toscas. Agora como original, aí fica bem ruim mesmo. Não tem como defender muito. Então resumindo, os originais já ter voltado e pela proposta de ser personagens de versões alternativas de um universo próprio, eu não acho tão legal, né? A gente já ir em cima dessas versões. Tanto é que por causa dessas polêmicas, das baixas audiências, que aí chega o sétimo motivo. Essa série Skylanders Academy foi cancelada. Sim, iria ter a quarta temporada, mas não teve, porque foi cancelada, infelizmente. Então já não basta a série ter morrido nos consoles de mesa, aí teve a sobrevida na Netflix, e mesmo na Netflix morrer também, cara, tipo, vale até na sobrevida, mano. Então é muito triste, e é uma pena que, né, a série infelizmente foi cancelada. O oitavo motivo, esses vocês vão gostar pra caramba, inclusive eu, que sou fã de Skylanders, né, que é justamente focar no Crash e Spyro, mano. Porque assim, já que nos consoles de mesa Skylanders já não tava indo tão bem, vamos focar no Crash e Spyro. Tanto é que fizeram o Crash Trilogy, conseguiu 10 milhões de cópias. Depois fizeram o Spyro Grand Trilogy, e em 5 anos conseguiu 10 milhões de cópias. Aí na Field foi um sucesso. O Crash 4 dividiu opiniões, mas ainda sim foi um sucesso. Lançou o Crash On The Run, que fez sucesso lá no início. Teve o Crash Team Run, que é mais um dos jogos do Crash já feitos, né? Mas dá pra brincar, né? Com os testes que teve antes. Então assim, e também que estão fazendo Spyro 4. Então eu acho que foi um grande acerto deixar o Skylanders na geladeira, deixar descansar nos consoles de mesa, para focar no Crash e Spyro, porque foi um grande acerto, deu muito sucesso. E é bom que, pô,
depois, né, quando o Skylanders estiver mais bem descansado, pode voltar com a franquia depois. E outro motivo para isso, disso ter ocorrido também, é que quem fez os jogos de Skylanders nos consoles de mesa foi justamente a Toys for Bob, Vicarious Visions e Pinox. Então meio que não tinha, então a franquia já estava morrendo nos consoles de mesa. E eles já estavam trabalhando nos jogos de Crash e Spyro. Então meio que já não tinha como fazer mais jogos de Skylanders. Então eles focaram no Crash e Spyro. E foi um grande acerto. E isso foi muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão concordar que foi muito, muito bom mesmo. Nossa, Eterno eu vejo conversa. Putz, grito maravilhoso. Então sim, por mais que é mais os motivos, de certa forma, a franquia ia morrer. Mas por um lado foi meio que uma causa, por uma boa causa. E também que pode deixar a franquia nos consoles de mesa descansar e depois, quando ficar bem descansado, voltar com tudo. Então tem esse lado bom também. Mas é inegável que foi um grande acerto. Vai, Crash e Spyro voltando. O nono motivo é o seguinte. Skylanders morreu em 2016 nos consoles de mesa. Ok. Aí teve sobrevivido na série da Netflix. Morreu em 2018. Ok. Mais ativismo, pô, como foi guerreiro, hein? Em 2019 lançou um jogo, só que desta vez para celular, chamado Skylanders Ring of Heroes. É um jogo não Toys to Life, nem Card to Life, né, com cartas. É tipo um RPG por turno. Eu não sou muito chegado, mas eu cheguei a jogar na época e foi bem bacana. Foi minha primeira vez que eu joguei Skylanders de fato. E por que eu estou dizendo exatamente jogar na época? Aí que tá. No final de 2020 ou no começo de 2021, esse jogo teve servidor desligado. E como o jogo funcionava inteiramente offline, o jogo praticamente ficou injogável. É impossível jogar atualmente. Meio que você craqueia o jogo, coisa que eu já fiz no celular para ver se dava para jogar de novo. Eu não consegui, então o jogo morreu de vez, assim como a franquia também morreu dessa vez de vez. E a Activision infelizmente não fez mais nada depois disso, infelizmente. No máximo mesmo foi em 2020 no Crash 4 Is About Time que tem um easter egg do Erupto em uma das fases, já que Toys for Bob criou, nada mais que justo ter um easter egg, né? Mas apesar que seria bom, né? Se o Nitro Fuel tivesse personagens de Skylander, mas também faltou várias coisas de Crash também. T-Rumble tivesse personagens de Skylander também, mas o T-Rumble é um flop. Então tá bem azedo a situação, infelizmente. 10º e último motivo é bem grave. Vamos lá. Quem fez jogos Skylanders, como eu falei antes, foi Toys for Bob, Vicarious Vision e Abinos. Mas aí que tá. Vicarious Vision já morreu faz alguns anos. Foi fundida com a parte da Blizzard, né? Mas a empresa em si deixou de existir. Foi ela que criou o Force, Skylanders Supercharges. Foi ela que criou... também foi ela que fez a parte do Crash no Skylanders Imaginators. Foi ela que criou o Crash The Hug Adventure, Crash 2 in Transit, Crash Purple, Spyro Wars, Crash Nitro Kart e Crash Insane Trilogy. Então tem um legado aí bem grande com nós fãs, ambas de 3 franquias, e morreu. E agora vamos mais recente, que é a Toys for Bob, que foi ela que criou a franquia Skylanders, o gênero Toys to Life, que fez Skylanders Spyro Adventure, o Giants, criou o Trap Team e o Imaginators, também o Crash 4, Is About Time, Spyro Regan Trilogy, Crash T-Rumble. Tem um legado grande também, apesar que, né, certos receios com a empresa, como vocês devem saber, né, mas ainda assim carrega um legado. E ela agora tá morrendo, porque ela tinha 185 funcionários e com o tempo foi para 85. Ainda diminuiu muito, mas ainda era forte. Mas aí veio onda de demissões em massa na Microsoft. Como vocês sabem, a Activision Blizzard é do Xbox, que Xbox é da Microsoft. Rolou demissões em massa e Toys for Bob perdeu 40% da força, ou seja, de 85 foi para 50 funcionários.
se ela estiver fazendo algum jogo, bem provável que receba ajuda, assim como aconteceu, se eu não me engano, aconteceu com o Spyro Regan Trilogy mesmo, que ela não estava conseguindo fazer direito o remake do 3, já que tinha outros tipos de jogabilidades também, e pediu ajuda da Sanzaru Games, que criou o Sly Cooper 4, um jogo do Sonic Boom pro 3DS. Então pode rolar algo desse tipo, mas se rolar algo desse tipo, acho que depois a Total Bob ou morre de vez, ou vira só uma empresa de suporte de Call of Duty. Bom, isso pensando assim agora, quer dizer, agora que eu acabei de falar, mas acontece que se lembrarmos que, bom, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, ontem o King NCS falou que o escritório deles foi fechado. E aqui tá, pode acontecer o que eu falei antes? Pode, mas também, porque pode ser realocados, mas também pode acontecer o pior, que nem isso que eu falei aconteça e a empresa simplesmente morra de vez. Como fica o Crash to Rumble? Se é que alguém liga, não sei. Como fica Spyro 4? Na verdade a gente nem sabe se ela tá fazendo Spyro 4, então também não sei. Nem o Spyro 4 foi anunciado, então é complicado também. E aí, né, chegamos na Binox. Só tem ela, e ela fez o CTR na Battlefield. Até onde foi só isso. E o CTR na Battlefield tem uma Grand Prix exclusiva do Spyro. Se bem que teve skins a mais, mas enfim. A questão é o seguinte: Crash, Spyro e Skylanders. Binox não dá conta das três ao mesmo tempo, a não ser que faça um jogo das três franquias em uma, né? Algo do tipo. A Binox não dá conta das três franquias ao mesmo tempo. Foi confirmado que haverá mais jogos de Crash que já estão sendo desenvolvidos. E Spyro 4, bem, a gente sabe que está sendo desenvolvido. Então, no mínimo 3 jogos estão sendo feitos. 2 de Spyro, dois de Spyro não, 2 do Crash e 1 do Spyro. Mas aí que tá. Sobrou alguma empresa para fazer Skylanders? Por mais que no final de 2022 ou começo de 2023 Phil Spencer falou que tem interesse em suscitar a franquia, eu fico com dúvida como. Pô, não ressuscita Banjo-Kazooie, não ressuscita Conker. Battletoads só teve um jogo, eu não sei mais outro jogo cartunesco que tem que é exclusivo da empresa Xbox, né, dos estúdios dela. Só fiquei sabendo de Battletoads. E fora a divisão Activision, né? Então, que outra empresa que pode ter? Eu não sei, então é muito complicado e fica cada vez muito mais difícil Skylanders voltar. E infelizmente tá morta. Então eu não sei como voltaria. É mais fácil contratar alguma empresa para remasterizar pelo menos 3 jogos, que seja opcional, o Neco e Portal. Porque jogo novo, eu não sei. Ou King, né? Mas fora isso, acho que eu não sei como. Já que ela fez Crash to Run, mas ainda assim não sei. Então dificilmente Skylander volte. Mas ainda assim, foi uma baita de uma franquia. 6 jogos incríveis, uma série incrível, várias HQs. E faz parte do multiverso do Crash, que carrega um grande legado. E aqui foi o Johnny Cooper. E até mais, tchau. Deus abençoe vocês e fui.